Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Big E-Talks, com o título Plano de Recuperação e Resiliência, Oportunidades de Capitalização para as Empresas. Agradeço antes de mais a todos os que dedicaram um pouco do seu tempo para assistir ao webinar de hoje, assim como aos nossos oradores por aceitarem partilhar as suas opiniões. Obrigado ainda ao Alexandre Martins do Marketing do BIG por assegurar toda esta infraestrutura. O meu nome é Pedro Coutinho, sou responsável do Departamento de Private Wealth Management do BIG e serei o moderador de hoje. A equipa de Private BIG preocupa-se em entregar regularmente aos seus clientes e à comunidade em geral conteúdo especializado nas mais diversas matérias, convidando para o efeito reputados especialistas das diferentes áreas de atuação. Portanto, a literacia financeira é de facto uma preocupação que temos há muitos anos e por isso não só por via destas iniciativas online, mas também com colaborações diretas com universidades, temos conseguido contribuir para a disseminação de informação credível e relevante sobre mercados financeiros e a economia em geral. Hoje temos um grande painel de oradores e, tal como vós, estou curioso para saber o que têm para nos dizer. A principal questão que certamente queremos ver respondida hoje é como funciona o PRR e como podem as empresas e outras entidades públicas ou privadas tirar partido da famosa bazuca. E para nos ajudar a responder a estas e outras perguntas, temos 3 excelentes convidados de diversas áreas do segmento empresarial e dos incentivos comunitários. O nosso painel traz uma série de visões especialistas, que tenho a certeza contribuirão para uma conversa viva e esclarecedora para quem assistir até ao final. Portanto, mas antes de apresentar os nossos oradores, e apenas algumas considerações iniciais, eu pedia-vos para ajustarem, por favor, a dimensão do vosso vídeo no monitor, assim como o volume, para que terem uma melhor experiência deste evento. Usem esta plataforma, estejam à vontade para colocar questões na consola lateral ao longo das apresentações, pois, se possível, tentarei colocá-las ao nosso painel, portanto, de qualquer forma teremos uma sessão dedicada a perguntas e respostas no final. Relativamente aos convidados de hoje, eu diria que não poderíamos ter presenças mais valiosas e interessantes no que diz respeito à apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência. Temos Ana Sanches, diretora de Corporate Finance do BIG, responsável pela área de fusões, aquisições e consultoria financeira de empresas. Tiago Simões de Almeida, administrador executivo do Banco Português de Fomento, eu diria a instituição que pode criar, de facto, o maior número de soluções de capitalização para as empresas e promover o desenvolvimento económico e social do país. É, de facto, um privilégio termos o Tiago hoje connosco. E, por último, mas igualmente importante, João Aranha, partner da consultora Baker Tilly, responsável pela área de incentivos comunitários. Parece-me evidente que é difícil termos acesso a informação mais rica e completa do que teremos hoje e, por isso, perspectivo um excelente webinar com 3 apresentações a rondar os 15 minutos de cada. E, portanto, sem mais delongas, dou desde já as boas-vindas à Ana Sanches, que nos vai contextualizar as atuais condições de mercado, ao mesmo tempo que enquadrará a dimensão do PRR e o impacto que este plano pode ter na economia portuguesa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. E obrigada, Pedro, antes de mais, por esta iniciativa em promover a discussão deste tema e obrigada também a todos os participantes, ao Tiago e ao João, por terem aceito este convite. Quando o Pedro lançou o desafio de organizar este webinar, centrado no Plano de Recuperação e Resiliência e dirigido fundamentalmente a empresários e a investidores, foi quase que inevitável para nós tomarmos como ponto de partida para esta discussão a análise da situação das empresas portuguesas em termos da sua capitalização e, no fundo, perceber de que forma é que este plano vem dar resposta àquilo que são as suas necessidades de capital. E isto porque, na nossa perspectiva, o reforço das estruturas de capital das empresas deve ser a base para qualquer estratégia de recuperação. Começando por olhar um pouco para a realidade de Portugal, face a um conjunto de países da União Europeia na última década e meia, portanto, desde 2007, foi o ano que antecedeu o início da crise das dívidas soberanas, até 2019, portanto, imediatamente antes da crise pandémica, é possível retirar algumas conclusões. Observa-se genericamente uma melhoria dos rácios de capital das empresas europeias, sobretudo a Espanha, Itália e Portugal, e assim como em percentagem do PIB, observa-se uma redução acentuada do nível de endividamento das sociedades não financeiras destas 3 economias. Isto naturalmente favorecido pelo contexto de recuperação económica vivido sobretudo entre 2015 e 2019. No caso de Portugal, estamos a falar de uma redução de quase 12 pontos percentuais neste indicador. Este processo de alavancagem e de reforço de capitais das empresas em simultâneo, muito por esta via de acumulação de resultados positivos durante este período,
permitiu reforçar a situação de liquidez das empresas portuguesas e, de certo modo, amortecer o impacto da crise pandémica. Ainda assim, os dados mostram-nos que o nível de endividamento das empresas portuguesas é excessivo, face à capacidade de geração de riqueza e quando comparado com outros países da União Europeia. As estimativas do Banco de Portugal apontam para um excesso de dívida nas empresas portuguesas na ordem dos 30 mil milhões a junho de 2021. Isto significa que serão inevitavelmente necessárias medidas adicionais de reforço de capitais, sobretudo num contexto em que se poderá começar a antecipar a possibilidade de inversão na orientação da política monetária da zona euro e, portanto, num cenário de subida de taxas de juros e também de pressão inflacionista associada à subida dos preços de energia. E dentro destas medidas surgem os apoios previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para as empresas, que pretendem apoiar o seu processo de recuperação e transição para uma atividade mais sustentável. O plano prevê para Portugal um montante global de apoios de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões em subvenções não reembolsáveis e 2,7 mil milhões em empréstimos. Estima-se que cerca de 5 mil milhões, o equivalente a 30% deste total, possa vir a representar apoios diretos às empresas, distribuídos nas 3 dimensões estruturantes definidas como prioritárias pela União Europeia: a resiliência, a transição climática e a transição digital. Sem entrar em detalhes em cada uma destas componentes, destacaria só os 1.550 milhões para a capitalização das empresas, dos quais 1.300 milhões com origem em empréstimos concedidos pelo Estado português para a criação do Fundo de Capitalização e Resiliência, que será gerido pelo Banco de Fomento e que o Tiago apresentará com mais detalhe em seguida, e que tem como objetivo participar em operações de capitalização de empresas que sejam viáveis, que tenham potencial de crescimento e que operem em setores estratégicos com a orientação para os mercados externos. Estes 1.300 milhões poderão ser ainda complementados por dotações adicionais viabilizadas por outras fontes de fundos comunitários e também por entradas de capital privado a par e passo, uma lógica de co-investimento, e por isso espera-se que venham também a ter um efeito multiplicador no reforço das estruturas de capital das empresas. De todo modo, se tomarmos como referência os 30 mil milhões de excesso de dívida publicado pelo Banco de Portugal e excluindo este efeito multiplicador esperado, poder-se dizer que estes apoios previstos para a capitalização das empresas representam apenas 5,3% das necessidades de capital das empresas, o que é claramente insuficiente. No entanto, uma utilização eficiente destes apoios poderá não só atrair capital privado adicional, através da entrada de novos investidores, como também pode, por esta via, captar outro tipo de competências para as empresas que possam apoiar e acelerar o processo de recuperação e de crescimento. Estes estímulos poderão ser ainda mais representativos e eficazes se em simultâneo e de uma forma consistente com uma estratégia de captação de capital, seja através de operações privadas de colocação de capital, seja através do recurso ao mercado de capitais ou outro tipo de instrumentos, forem acompanhados por adequados incentivos fiscais. E aqui julgo que nunca é demais referir que este tipo de movimentos de abertura de capital, de consolidação empresarial, assumem um papel estratégico fundamental no processo de crescimento e de recuperação das empresas, em particular das pequenas e médias empresas, pois, como todos nós sabemos, a elevada fragmentação do tecido empresarial português é um dos fatores de maior vulnerabilidade e uma das maiores condicionantes à inovação, ao crescimento, à internacionalização e à competitividade das empresas portuguesas. E neste contexto, julgo que é também interessante partilhar um pouco o clima que se vive atualmente na grande generalidade das empresas portuguesas e, de certo modo, com quais as implicações atuais no mercado de fusões e aquisições. Portanto, por natureza, a atividade de fusões e aquisições está muito dependente do enquadramento macroeconómico e é muito reativa a alterações de contexto. E por este motivo não é surpreendente que tenha registado uma forte contração com a pandemia, muito associada à incerteza quanto à capacidade de controle da doença e às dificuldades acrescidas de operacionalizar este tipo de transações. Julgo que atualmente, quer por parte de investidores, quer por parte de empresários, já não há propriamente um receio significativo em torno da doença, mas há sim ainda muita incerteza quanto ao perfil de recuperação das economias e das empresas e quanto ao impacto de médio e longo prazo que um conjunto de fatores de risco e de disrupção provocados ou acentuados pela pandemia podem vir a ter. E dentro destes fatores eu destacaria 4 principais. A maior pressão sobre as estruturas de capital das empresas, muito associada ao fim das moratórias, ao fim do regime de layoff e das linhas financeiras de apoio às empresas, e este enquadramento sobretudo nas empresas que são operacionalmente viáveis e que já eram antes da pandemia, mas que de certo modo evidenciam agora alguns desequilíbrios nos seus balanços, tem despertado maior receptividade por parte dos seus acionistas para movimentos de abertura de capital através da alienação de participações minoritárias.
Isto, no fundo, o que pretendem é solucionar o seu déficit de capital no curto prazo, portanto, adiante de um momento mais favorável à venda integral das suas participações, quando as valorizações pré-pandemia possam ser recuperadas. Também do lado dos investidores, observamos um maior interesse sobretudo por investidores de perfil financeiro e sobretudo internacionais, disponíveis para adquirir participações minoritárias de capital em setores que estejam em crescimento, que tenham empresas com perfil exportador e com uma gestão assegurada, e também para adquirir ativos de alto risco, os distressed assets, numa ótica de reestruturação e aquisição com elevado desconto incorporado nas suas valorizações. Observamos também nas empresas mais endividadas uma tendência de desinvestimento em ativos não-core, como forma de desalavancagem dos seus balanços e obtenção de ganhos de eficiência associados à consolidação das suas atividades principais. Por outro lado, a pandemia trouxe também uma alteração muito significativa nos padrões de consumo e nas preferências dos consumidores. Veio afirmar ainda mais os canais digitais enquanto forma de efetuar transações comerciais e desencadeou uma série de disrupções nas cadeias logísticas e de valor. Como todos sabemos, as dificuldades acentuadas no acesso e no preço das matérias-primas e componentes nos mercados internacionais, os elevados custos e dificuldades de transporte que têm penalizado as cadeias logísticas, com falta de contentores para o grande comércio marítimo global e também a atividade portuária sublotada e sem capacidade de resposta. E os elevados custos de transição energética, que também marcam a atualidade e que não têm perspectivas de normalização no curto prazo. Estes são os principais desafios que os empresários nacionais enfrentam neste momento com preocupação, e a resposta que observamos por parte de muitas empresas tem passado pela análise de estratégias diversas. Em alguns casos, nas situações em que as empresas têm maior capacidade para investir, observamos uma orientação mais definida para aquisições estratégicas de empresas que tenham algum grau de diferenciação, como é o caso das startups tecnológicas mais inovadoras, ou que possam, de certo modo, consolidar verticalmente as suas atividades e reduzir riscos de dependência de fornecimentos. Nas empresas com menor capacidade de investimento, observamos uma maior disponibilidade para realizar parcerias estratégicas com outras entidades, de forma a adquirirem competências, sobretudo tecnológicas, que são essenciais ao seu processo de transformação industrial e digital, e que sozinhas, ou por falta de dimensão, ou por falta de capital, não conseguiriam absorver. Aqui o plano de recuperação e resiliência vem também dinamizar e dar aqui um impulso adicional às parcerias estratégicas, favorecendo a constituição de consórcios para candidaturas aos apoios previstos. Como é já sabido, no âmbito das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, foram apresentadas 140 candidaturas de consórcios com propostas de investimento de 14 mil milhões de euros em setores diversos. O clima é ainda de grande incerteza e, por este motivo, observam-se valorizações mais conservadoras por parte dos investidores, o que em alguns casos tem conduzido a divergências significativas em termos de expectativas entre comprador e vendedor, e com isto também uma maior prevalência de mecanismos de partilha de risco entre as partes, como componentes de earn-outs ou mecanismos de ajustamento de participações futuras mais agressivos, e ficam praticamente fora deste enquadramento empresas que tenham beneficiado da pandemia, embora em alguns casos a situação de incerteza também se mantenha, pois não é certo que o desempenho positivo que foi registado e observado durante a pandemia possa manter-se pós-pandemia. Mas eu diria que praticamente os setores tecnológico, logístico, saúde, sobretudo na área dos dispositivos médicos, agroalimentar e energético, acabaram por ser os grandes vencedores desta pandemia, com motores de crescimento assinaláveis a longo prazo. O acesso a fundos do PRR, tal como outros apoios comunitários, vem também introduzir algumas alterações na dinâmica destas transações, desde logo pelo aumento da procura por investidores, por empresas que possam vir a beneficiar direta ou indiretamente do PRR, pelo facto destes acessos, do acesso a estes apoios poder vir a estimular também a entrada de investidores privados, de investimento privado a par e passo, na tal lógica de co-investimento referida, e também pela incerteza que pode existir, sobretudo num contexto negocial, associado à probabilidade destes apoios se virem efetivamente a materializar, o que tem naturalmente impacto na valorização potencial das empresas. Portanto, de uma forma resumida, eu diria que este é o clima que se vive atualmente no mercado de fusões e aquisições e que uma gestão eficiente destes apoios previstos no Plano de Recuperação e Resiliência poderá vir a ter um impacto positivo e dinamizar este mercado nos próximos tempos.
Muito obrigado, Ana. Já temos algumas perguntas, mas iremos deixá-las mais para o final na nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela tua apresentação, bastante esclarecedora. Apenas, de facto, com esse detalhe é possível entender a dimensão do plano e as necessidades efetivas do tecido empresarial português. Agora vamos rapidamente ouvir o Tiago Simões de Almeida, que nos explicará em que consiste o Fundo de Capitalização e Resiliência e quais são as principais oportunidades. Boa tarde, Tiago. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos meus co-palestrantes. E vou tentar ser rápido. Eu já não me lembro, mas acho que não são muitos slides. Muito bem. Então, eu vou concentrar-me, ou centrar-me, na parte do PRR que diz respeito ao Banco de Fomento. Eu penso que neste slide, bom, começando por algo que a Ana já disse, o PRR prevê 16,6 mil milhões de euros de apoios, quer sob a forma de subvenções a fundo perdido, quer sob a forma de empréstimos. Estão previstos 83, estão mesmo expressamente previstos e contratados com a Comissão Europeia, entre o Estado português e a Comissão Europeia, 83 investimentos concretos e 37 reformas estruturais que são muito importantes, que têm a ver com a abertura de setores que neste momento são algo fechados. Portanto, há aqui mais componentes do que só o dinheiro. Não se pode medir só em dinheiro que está disponível, ou não se pode medir o impacto do PRR só com o dinheiro que está disponível para as empresas. Mas, de qualquer maneira, no que diz respeito ao Banco Português de Fomento, há 3 eixos ou 3 dimensões em que o banco vai atuar de acordo com aquilo que está previsto no PRR. O primeiro, eu depois tento explicar cada um deles com um bocadinho mais de detalhe, sem querer perder ou monopolizar aqui a conversa. Portanto, o primeiro eixo, ou a primeira dimensão, não, se calhar o anterior, se faz favor, o slide anterior, em que estão os 3, está previsto um aumento de capital de 250 milhões de euros, que vai permitir ao banco, no fundo, tornar-se parceiro de implementação da Comissão Europeia, ou do fundo InvestEU, que é outro programa, que não é o PRR, é outro programa, mas eu já explico. E depois estão previstos 2 fundos de capitalização, aquele que a Ana já referiu, o Fundo de Capitalização e Resiliência, que tem uma dotação prevista de 1.300 milhões de euros, mas que pode ser aumentada em função da procura que haja por parte das empresas e da nossa capacidade de colocação destes montantes na economia. Ficou reservada uma componente de 2,3 mil milhões de euros, portanto 2.300 milhões de euros adicionais a que o Estado pode decidir recorrer em determinadas condições, não estão dedicados exclusivamente ao fundo de capitalização, mas todas as medidas do PRR, mas uma das medidas pode ser o reforço do fundo de capitalização. Ele começa com 1.300 milhões de euros para já. E o objetivo principal é promover o reforço da capitalização, o acesso a financiamento pelas empresas não financeiras, tendo particular atenção àquelas que sofreram os impactos da pandemia, tendo atenção àquilo que se chama a subcapitalização estrutural do tecido empresarial português, mas depois também com algumas medidas que podem ser de capitalização estratégica e medidas de capitalização temáticas em determinados setores da economia. Por último, um fundo de capitalização dos Açores, sobre o qual não me vou debruçar muito tempo, porque é muito parecido, os objetivos são muito parecidos com os do Fundo de Capitalização e Resiliência. A diferença é que tem uma dotação de 125 milhões de euros e dedica-se a empresas nos Açores só. É um fundo de capitalização regional. Mas a entidade gestora deste fundo também vai ser o Banco Português de Fomento. Portanto, é um terceiro instrumento com o qual se atua ao abrigo do PRR. O aumento de capital, só para explicar um bocadinho, há um programa que todos conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, que é o Plano Juncker, que foi um plano lançado aqui há uns anos, na altura em que a Comissão Europeia era presidida pelo ex-primeiro-ministro luxemburguês, Juncker, de seu nome, e criou o Plano Juncker. O InvestEU não é mais do que o sucessor do Plano Juncker. A ponto o fundo de investimento que existiu na altura, que se chamava European Fund for Strategic Investments, agora chama-se InvestEU Fund. Portanto, é praticamente a mesma coisa. Tem uma diferença. Este programa, ao contrário do anterior, do Plano Juncker, prevê exclusivamente a concessão de uma garantia por parte da Comissão Europeia, ou por parte da União Europeia. Os objetivos dessa garantia é depois conseguirem uma multiplicação, porque garante um bocadinho aqui, depois os Estados-membros põem também algum montante, depois os gestores também põem algum montante e por aí fora. A previsão é que a garantia concedida pela União Europeia, que é de 26 mil milhões de euros,
seja multiplicada por 14,2 vezes e, portanto, isto tem um impacto na economia europeia em disponibilização de verbas às empresas de 370 mil milhões de euros. O Banco Português de Fomento estava previsto desde o início que se candidatasse para ser um dos parceiros de implementação deste programa e para isso é muito importante o próprio Banco de Fomento estar apetrechado e daí este aumento de capital que serve exatamente para fazer, se quiserem, a junção de forças, o tal início do co-investimento e depois há de ser multiplicado também com parceiros financeiros, com investidores e com os próprios beneficiários que podem comparticipar, de forma a atingir o tal múltiplo de cerca de 14,2 vezes. Aquilo que esperamos e o que está previsto no PRR é que o Banco Português de Fomento se candidate às janelas que estão previstas no programa. Há 4 janelas possíveis, são as infraestruturas, são as que estão aqui. Sustentáveis, investigação, inovação e digitalização, investimento social e competências e pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas é assim relativamente lato, portanto dá para apoiar pequenas e médias empresas de várias maneiras, sem grande preocupação se é inovação, se é sustentabilidade, se é isto, se é aquilo, mas é evidente que isso enquadra todos os programas europeus hoje em dia, tudo o que são preocupações com a dupla transição climática e digital. Mas, como dizia, este aumento de capital de 250 milhões de euros não pode ser medido como, e isto foi feito pela ANA, considera 250 milhões como aquilo que vai apoiar as empresas e soma aos outros 1.300 e, portanto, isso resulta em 1.550. A conta não se pode fazer exatamente assim. Estes 250, se conseguirmos o múltiplo que o plano, o InvestEU, prevê, tem que multiplicar por 14. Eu não acredito que consigamos atingir uma verba tão grande, ou um múltiplo tão grande, mas também depois é somado a componente que vamos buscar à garantia europeia. Portanto, as duas juntas hão de multiplicar para aí por 12 e, portanto, isso resulta naqueles 9 mil milhões de impacto que se espera se formos bem sucedidos nas candidaturas às várias janelas que vão abrindo, aos vários avisos que vão abrindo. Já abriu um, já nos candidatámos, estamos agora à espera da reação da Comissão Europeia. Passando agora para o Fundo de Capitalização e Resiliência, como eu já expliquei, ele tem uma dupla função de tentar promover a recapitalização das empresas, ou seja, as empresas que sofreram o impacto do Covid e as empresas que naturalmente e estruturalmente estavam subcapitalizadas já, por um lado. Por outro lado, programas de capitalização. O fundo é demasiado grande, são 1.300 milhões de euros de repente. Só para pôr em contexto, o grupo BPF, andando um bocadinho mais para trás, desculpa, já passamos para esta. O grupo BPF, em conjunto com a Portugal Ventures, que é a sua participada a 80%, nos últimos 10 anos conseguiram contratar operações de mais ou menos, de capital e quase capital, de mais ou menos 650 milhões de euros. Portanto, levámos mais ou menos 10 anos a contratar 650 milhões de euros. Agora temos 2 anos para contratar 1.300. Portanto, temos o dobro do dinheiro e um quinto do tempo. Portanto, é um desafio muito grande. Isto vai ter que ser feito a uma velocidade vertiginosa, por isso é que se calhar estão a notar que eu estou aqui como se estivesse no speed, não é? Porque estamos com muita pressa. E os objetivos estão ali, já falei deles, não vale a pena perder muito mais tempo nisto, podemos passar à frente. Portanto, eu já falei dos 1.300 que podem ser somados 2.300 em limite, claro que isto não é tudo para o fundo de capitalização, mas em limite, se a procura for muito grande, podem mesmo vir para o Fundo de Capitalização e Resiliência, mas isto é uma decisão que o Governo da altura há de tomar, porque esta decisão só se toma, penso eu, no final de 2023, não tenho a certeza, mas é por aí, em função daquilo que aconteça entretanto, não é? Se a procura for muito grande, então haverá a oportunidade na altura de negociar com a Comissão este reforço, porque é um valor que está reservado para Portugal, se assim o entender. Vai atuar através de 4 mecanismos que eu já explico um bocadinho melhor à frente, mas que eu já expliquei que, basicamente, que são 2 mecanismos de recapitalização e 2 de capitalização. Tendo em conta o nosso histórico, o nosso Banco Português de Fomento, com instrumentos de capital e quase capital, na verdade, ao fazer as aplicações dos fundos nos beneficiários finais, que são as empresas, através de co-investimento, de medidas que, no fundo, envolvem os investidores e envolvem os próprios empresários beneficiários, historicamente nós conseguimos fazer a demonstração que os fundos que usamos conseguiram ser multiplicados por 3 e, portanto, para cada euro disponibilizado ou gerido pelo Banco de Fomento, foi possível colocar 3 euros na economia. Eu não acredito que isso seja possível com o Fundo de Capitalização e Resiliência, acho que não conseguimos atingir esse limite, até porque há medidas que são fully funded, ou seja, que são investimento direto e, portanto, não vamos estar à espera do co-investimento. E, portanto, se fosse o 3, o impacto na economia aproximar-se de 4 mil milhões de euros, não sendo 3, eu admito que isto chega a 2.700,
ou 3 mil milhões. O Governo considera, em algumas apresentações que eu já vi, tem usado o número 2,7 mil milhões e, portanto, eu admito que esse número esteja relativamente correto. Passando o slide. Portanto, os 4 programas, o primeiro seria o apoio à redução do endividamento para as empresas que contrataram linhas Covid no ano passado, nos setores mais impactados, não é? Seriam essas as empresas beneficiárias, com um determinado limiar de faturação, que pode ser 5 milhões, 10 milhões, isso ainda não está totalmente definido, mas há de ser por aí. Vai haver outros critérios de elegibilidade, mas pronto, mas as empresas beneficiárias terão que ser pelo menos estas. Os instrumentos financeiros que pretendemos utilizar não são participações de capital, portanto não é preciso negociar com os sócios atuais, acordos parasociais, não vai haver lugares na administração, não vai haver por parte do fundo de capitalização, portanto não é essa a intenção. Não queremos diluir, ou não é essa a intenção, diluir as participações existentes nas empresas, o que queremos é injetar dinheiro nas empresas com um instrumento que seja um instrumento claramente que se registra nos capitais próprios, quando se vai à contabilidade é registado nos capitais próprios da empresa, mas não é capital, ou seja, não vai concorrer com as ações ou com as cotas detidas pelos atuais donos das empresas. A forma de atuação será através dessa concessão de instrumentos financeiros e depois esses instrumentos, ou o produto da subscrição desses instrumentos, será utilizada para reembolso parcial e antecipado das tais linhas Covid que foram contratadas do ano passado, e dessa forma diminuindo a alavancagem das empresas, portanto, capitalizando as empresas e permitindo que elas reembolsem dívida. Isto temos sempre sobre o chapéu das regras de auxílios de Estado, que são muito apertadas na União Europeia, como sabem, há o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é muito exigente nessa componente, mas existe o quadro temporário de auxílios de Estado, que foi publicado e já foi objeto de várias adendas, entretanto, exatamente para apoiar a economia com a necessidade que foi sentida com os impactos do Covid. Portanto, vamos tentar aproveitar esse quadro temporário e obviamente, isto é o abrigo do PRR. Passando o slide, a segunda medida, eu vou tentar acelerar, é a recapitalização estratégica. Portanto, isto tem a ver com o tal problema estrutural da economia portuguesa de que ouvimos todos há 30 ou 40 anos, não é? A economia portuguesa está subcapitalizada de forma estrutural. Pronto, é isso que vamos tentar abordar com este programa de investimento. Os beneficiários são todo o tipo de empresas, nacionais, claro, com atividade nacional. Os instrumentos financeiros podem ser capital neste caso, mas preferencialmente serão instrumentos também de quase capital, ou seja, de forma a evitar ou afastar a discussão de acordos parasociais, direitos de voto e saídas. A forma de atuação será com investimento direto, mas poderá também ser com garantias. O que é que a gente quer dizer com isto? Podemos garantir um determinado veículo ou um instrumento com uma garantia de carteira e esse instrumento, com essa garantia de carteira, consegue multiplicar, é o tal efeito multiplicador, consegue multiplicar a sua atuação porque está garantido com uma garantia de carteira. O investimento público pode ser majorado por investimento privado, ou seja, se houver com participação do privado, então podemos aumentar o montante também. E, mais uma vez, há o quadro temporário de auxílios de Estado, mas também podemos aproveitar outros regimes de auxílios. Passando para o próximo, co-investimento, isto é uma coisa que já fazemos com um fundo que existe, que é o fundo 200M, que no fundo, na prática, abre avisos para escolher co-investidores e uma vez escolhidos, depois esses co-investidores ficam com a liberdade de nos apresentarem parcerias ou empresas onde possamos investir em conjunto. E nós, por exemplo, igualamos o investimento que esse parceiro decide fazer e podemos oferecer condições preferenciais para a nossa saída. Por exemplo, se o projeto correr bem, nós podemos sair com uma tira implícita mais baixa do que aquela que teríamos se ficássemos no investimento. Isso é o incentivo para trazer os co-investidores. Isso é o que já fazemos hoje e isto pode ser uma hipótese para a capitalização das empresas também. E aqui, funcionamento, portanto, aqui há um conjunto de critérios de elegibilidade e um critério de seleção que já estão aqui mais definidos. Isto só funciona para empresas claramente viáveis, que tenham um plano de negócios robusto. Isto não é exclusivo deste programa, nos outros provavelmente também alguns destes critérios têm que ser usados, critérios de elegibilidade ou de seleção. Isto serve para ilustrar o tipo de coisas que vamos exigir. Isto não é muito diferente daquilo que se exige nas linhas de garantias, para quem já tenha participado em algum programa desse tipo. E passando o slide, há
também uma intenção de reforçar uma parceria que já temos com o Grupo BEI. Nós, neste momento, temos 3 fundos que já funcionam com o FEI, em parceria com o FEI, nos quais há fundos do Banco Português de Fomento que investem €1, o FEI investe outro euro e cria um fundo com €2 que vai escolher equipas de gestão para constituírem outros fundos com determinadas temáticas. O que nós fazemos hoje, já temos 3 em funcionamento, que são o Portugal Tech. Isso está tudo na internet, eu não pus aqui porque está facilmente acessível. Portugal Tech, que já existe e que visa o apoio ou investimento em empresas de tecnologia, obviamente, inovação tecnológica. Temos o Portugal Growth, que procura empresas em crescimento e que precisam de apoio para fazer esse crescimento. E temos o Portugal Blue, que procura empresas inovadoras, startups, empresas no setor da economia azul. Aliás, foi anunciado há pouco tempo o primeiro fundo constituído pela Faber Capital, que se chama Faber Blue Pioneers. É o primeiro fundo constituído ao abrigo de Portugal Blue. Agora, queremos reforçar essa parceria com o BEI, constituído mais 3 fundos. Um é o Portugal, mas pronto, estão aqui as temáticas solvência ou solvabilidade, tecnologia, empreendedorismo e crescimento e transição climática. São estas as tipologias de fundos, é disto que estamos a falar, que gostaríamos de constituir com o FEI, para depois procurarmos equipas de gestão que, por sua vez, vão procurar empresas onde investir com estas temáticas. Eu saliento solvência ou solvabilidade, que no fundo é para reestruturações, não é? Para apoiar empresas que estejam a sair ou que precisem sair de uma reestruturação, que sejam viáveis, não fosse a estrutura do seu balanço. E, portanto, faz sentido ter um instrumento deste tipo. E basicamente é isto. Eu estou disponível depois para explicar melhor, talvez tenha sido um bocadinho rápido e confuso, mas estou aqui para o que entenderem. Sim, muito obrigado, Tiago. Vamos depois gerir um pouco as perguntas que vão chegando na sessão de perguntas e respostas para o final. E para terminar as apresentações, fica, de certa forma, um dos aspectos mais relevantes depois do excelente enquadramento da Ana e do detalhe da apresentação de Tiago, nomeadamente sabermos quais são os passos para se apresentar uma candidatura que se quer naturalmente ganhadora e, dentro do possível, saber as áreas elegíveis para o efeito. Portanto, contamos com o João para isso. Boa tarde, João. Boa tarde, Pedro. Obrigado ao BIC por este convite. Parabéns à Ana e ao Tiago pela excelente apresentação. Vou tentar, nesta apresentação, vermos um pouco, primeiro começar aqui para explicar o PRR de um ponto de vista, talvez, das candidaturas que as empresas podem fazer, tocando também um pouco no Portugal 2030, que embora esteja um pouco mais atrasado em termos de legislação e concursos, estamos a falar também aqui de uma quantia avultada para as empresas. Vamos ver depois alguns exemplos de concursos já abertos e depois olharmos para uma candidatura. Então, passando, entretanto, para quando se fala, e não sei se foi aqui a Ana ou o Tiago, mencionaram aqui a palavra que mais se tem ouvido aí nos últimos tempos, que é bazuca. Quando falamos de bazuca, falamos nomeadamente de 2 grandes planos, o PRR e o Portugal 2030. O PRR, e também já aqui mencionámos bastante este número, os 16,6 mil milhões, uma grande fatia dirigida ao Estado e uma outra para as empresas. O PRR, poderemos dividi-lo no que concerne às empresas em 3 grandes temáticas: resiliência, transição climática e transição digital. Em termos de resiliência, ou seja, muito virado para a recuperação económica das empresas, e o Tiago já explicou aqui subejamente o que de facto como o Banco de Fomento poderá auxiliar e o grande desafio que tem aqui pela frente, de facto, dado os 1,3 mil milhões. Além desta componente do Banco de Fomento, haverão também concursos diretos, ou seja, para as empresas poderem ter apoio diretamente sobre este âmbito. Os outros 2 pontos, a transição climática.
Temos neste momento um concurso em aberto, eu diria que foi o primeiro grande concurso do PRR virado para empresas privadas, que é para a produção de hidrogênio, e é esse concurso que vamos ver mais à frente as condições específicas para concorrer, e a transição digital, muito virado para as empresas virarem-se para o comércio digital e também para a formação de recursos humanos para uma maior habilitação para esta área. Isto o PRR. Deixem-me só tocar também brevemente no Portugal 2030 e depois já vamos aqui às condições específicas. Portugal 2030, tal como o Tiago mencionou que o InvestEU é o sucessor do Plano Juncker, também o Portugal 2030 é o sucessor do Portugal 2020. Não, se puderem andar só ainda para trás, eu já vou aqui. Pronto. Só o Portugal 2030 é o sucessor do Portugal 2020, que já foi o sucessor do CREN, do Prime, etc. Isto são pacotes financeiros para 7 anos, para economias como a portuguesa permitirem uma convergência com a média europeia. Isto só para clarificar, porque muitas vezes perguntam-se o que é bazuca, afinal isso há um plano, são dois, o que é que há? São estes dois grandes planos. Em termos de condições gerais de qualquer entidade para poder concorrer ao PRR, temos aqui neste slide as condições gerais, mas basicamente são as que se conhecem dos outros, ou que já eram conhecidas dos outros fundos comunitários, o ter a situação contributiva regularizada, não ter dívidas à segurança social, a ter uma contabilidade organizada, não ter salários em atraso. Isto PRR. Se passarmos no slide seguinte para o Portugal 2030, há também aqui uma exigência. No lado esquerdo do slide temos Portugal 2020, não é um erro. Isto é porque nos estamos a basear no que será o Portugal 2030, com base nas regras do Portugal 2020. Ainda não existe um regulamento específico para o 2030, no entanto, tendemos a crer que será muito semelhante. Portanto, além dos pontos do slide anterior que vimos para a candidatura ou condições gerais para a candidatura, para Portugal 2030, devemos ainda também garantir que a empresa que se vai candidatar tem situação regularizada em termos de financiamentos passados, comunitários, e também que a empresa que se vai candidatar ou alguma relacionada via cônjuge não está também aqui numa situação de incumprimento face aos fundos europeus. Portanto, é aqui uma espécie de caderneta do aluno onde não posso ter aqui nada em falta para os fundos comunitários para poder, de facto, concorrer. Em seguida, e passarmos para condições específicas de cada aviso. O que vamos ver aqui, e aqui no slide seguinte já podemos ver as várias condições. Este aviso para o hidrogênio e para outros gases renováveis é muito técnico, ou seja, muito técnico, não do ponto de vista financeiro, mas sim muito técnico a nível da operação. E o que é exigido, além dos pontos que vimos antes, que são condições gerais, vão requerer aqui, de facto, um grande nível técnico da candidatura. Até quando fazemos a candidatura já deverá haver uma aprovação por parte da DGEG que esta operação é tecnicamente viável e fazível. E também na candidatura teremos que explicar o enquadramento estratégico desta operação e a oportunidade para realizar a mesma. Depois, respeitar todas as regras de contratação pública. Mas estes pontos estão aqui, são os próximos 3 slides, são estes. São pontos muito específicos. Eu gostaria só de passar por alto, de facto, estes pontos. Ficam aqui para a vossa consulta, mas passaria para o slide, o outro seguinte, que será do Portugal 2030. Será o slide seguinte, se faz favor, exatamente, para dizer que uma candidatura também de Portugal 2030, além de condições específicas que tem, a própria candidatura é muito direcionada, muito focada no mercado em si, e na indústria e numa análise estratégica. Ou seja,
todo o meu projeto vai ter que se enquadrar em necessidades do mercado, em oportunidades que a empresa consegue observar, e tudo isto faz parte tanto da candidatura na parte, digamos, descritiva estrategicamente, como à frente, numa parte que se chama a grelha de mérito, eu vou ter que conseguir enquadrar estrategicamente este projeto em tudo o que é indústria, tudo o que é a minha empresa e mercado, porque é uma das formas de eu pontuar a minha candidatura é, de facto, esta defesa estratégica. Portanto, o PRR, neste momento o concurso que temos, e muitos que virão, porque é muito ligado, de facto, à transição climática e à digitalização, tem essa grande componente técnica. O Portugal 2030, além disso, ainda foca muito na estratégia e mercado. Em seguida, se puderem passar aqui o slide, uma candidatura. E falando aqui de como é que preparamos, ou como é que... Bem, não há existe, de facto, um guia, um formulário para elaborar candidaturas. Cada vez que há uma candidatura sai esse guia, mas aqui falando de uma forma mais, digamos, abrangente de ver uma candidatura. Primeiro, obviamente, certificarmos todos os requisitos que saem no concurso ou no aviso de abertura de concurso dessa candidatura, eu sou enquadrável. Isto porque cada aviso, cada concurso pode ter regras muito específicas. Lembro-me de alguns passados em que exigiam que o meu investimento para este concurso específico, vamos imaginar que era uma linha do SI Inovação, basicamente apoio a ativos fixos, eu só me poderia candidatar caso o meu investimento representasse 20% dos ativos fixos que eu tinha naquele momento. Pronto, isto são exemplos de regras muito específicas. Portanto, primeiro ponto, analisar o aviso de concurso com muita atenção para perceber se posso ou não avançar com essa candidatura. E é, de facto, com base nessa análise que eu vou estimar aqui uma probabilidade de sucesso de uma candidatura. Isto porquê? E da experiência que nos dá o falar com as empresas e com quem já passou por estes processos. Não são uma candidatura tem um peso, digamos, administrativo, burocrático pesado, e é muito frustrante estarmos a fazer uma candidatura que não é aceita. Portanto, estes dois primeiros pontos são essenciais. Perceber se o meu projeto se enquadra ou não. Não enquadrando, há possibilidade de eu poder modificar de algum modo o meu projeto, obviamente tendo em conta a estratégia e o que pretendo alcançar, mas modificá-lo de modo a enquadrar neste concurso e a partir daí sim avançar. Depois, claro, há toda a compilação, a recolha da informação técnica e financeira para o projeto e passamos para a elaboração de uma candidatura. Uma candidatura aqui dividida em 3 grandes blocos. Primeiro, falar do histórico da empresa, da estratégia da empresa e depois passar para a descrição do projeto em si. Aqui, digamos, uma parte mais qualitativa, descritiva da empresa, da estratégia e do projeto. Segunda parte, um business plan, onde irá espelhar o que é que o meu projeto gera. Um business plan. Temos de ter em consideração aqui 2 pontos. A parte seguinte, que fala de uma grelha de mérito, vou ter certos critérios que são qualitativos e que vão impactar se a minha candidatura tem mais ou menos mérito. Se calhar mérito não é aqui a melhor palavra, mas replico exatamente o que dizem os concursos. E vai ser numa escala de 0 a 5. Esses fatores quantitativos vão beber informação do business plan que eu candidatar. No entanto, há certos e determinados incentivos que assumem, por exemplo, uma forma híbrida, em que uma parte é um empréstimo e outra pode ser convertida a fundo perdido. Eu só converto a parte a fundo perdido se eu cumprir ou exceder alguns indicadores que coloquei no meu business plan. Portanto, o que é que se coloca aqui? Se fazemos um business plan otimista demais, se calhar a minha candidatura pontua bastante ou mais do que deveria nestes critérios quantitativos, mas vai-me ser mais difícil chegar à parte a fundo perdido. Okay?
Por outro lado, se eu faço um business plan muito pessimista, arrisco-me a que a candidatura nem seja aprovada porque chumba nestes critérios. Portanto, é sempre um ponto onde temos que fazer análises de sensibilidade cuidadas, porque imagine-se, vou dar exemplo de um indicador, por vezes eu poder contratar mais uma pessoa ou ter mais X em exportações, um X pequeno, muito marginal, pode alavancar o mérito da minha candidatura. Portanto, temos que ter uma análise de sensibilidade cuidada nestes business plan e discuti-la e fazer com que o promotor perceba exatamente o que estamos a falar aqui. Okay? Esta discussão com os promotores é, de facto, o que toma aqui muito tempo, ou não quero dizer muito tempo, mas é onde tem que haver um bom investimento para que todos sejamos seguros, todos, e acima de tudo o promotor, do que é candidatado. Isto também, e já ouvi várias, não sei se queixas, se comentários, onde se ouve, pois, submetemos uma candidatura, mas foi o consultor que colocou o business plan, agora chegamos ao fim disto e afinal não é nada a fundo perdido, porque não vamos atingir, vamos ter que devolver incentivo, etc. Portanto, é um fator muito crítico, de facto. Após esta discussão e estarmos todos confortáveis com a candidatura, submete-se a candidatura. É expectável, normal, para cada candidatura haja depois questões, pedidos de esclarecimento por parte dos organismos intermédios, falamos, por exemplo, do IAPMEI, AICEP, ANI. Esse pedido de esclarecimento tem, por norma e legalmente, 10 dias para darmos resposta ao mesmo e depois esperaremos então pacientemente pela aprovação da candidatura. Pronto, isto é aqui os passos, digamos, largos e gerais de como poderemos tentar aceder a todos estes milhões que a Ana e o Tiago aqui bem mencionaram. Eu não tomo mais tempo que o Tiago tem que ir fazer pelos 1,3 mil milhões. Obrigado. Muito obrigado, João. Excelente, conseguimos cumprir, de certa forma, o tempo que tínhamos mais ou menos calculado para as apresentações. Temos recebido imensas questões. O Sr. Rui Carreira pergunta se as apresentações vão ser disponibilizadas. A posteriori, no webinar, nós enviaremos um e-mail a agradecer, a pedir o vosso feedback relativamente ao conteúdo e aos apresentadores, uma avaliação e depois um link onde poderão rever este vídeo no YouTube. Portanto, as apresentações estarão disponíveis por aí, terão também os nossos e-mails, caso queiram alguma apresentação mais específica, teremos todo o gosto em partilhar. Também relativamente a outras perguntas, o Sr. Domingos Rosa pergunta, e de certa forma Camila passaria esta pergunta talvez ao Tiago, relativamente às linhas do BEI para a construção de equipamentos sociais para idosos. Portanto, se esta temática em si está considerada e portanto, detalhes sobre isso. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Isso não resulta do PRR, nem destes programas. Isso resulta de uma parceria já estabelecida há longo tempo com o Banco Europeu de Investimento e com o Grupo BEI, no seu todo. E uma das nossas linhas de negócio do Banco Português de Fomento, que no início era tomada pelo IFD, que foi uma das instituições que deram origem ao Banco Português de Fomento, eram as chamadas linhas de on-lending, ou seja, o IFD captava dinheiro junto destes grandes bancos europeus, nomeadamente o Banco Europeu de Investimento, e eram fundos com várias vantagens, nomeadamente o prazo previsto para o reembolso desses fundos, o preço também era muito baixo, portanto, há uma série de vantagens. A distribuição desses fundos chama-se on-lending porque o Banco Português de Fomento agora já não é o IFD, porque foi absorvido pelo Banco Português de Fomento. Pega nos fundos do BEI e coloca-o em bancos comerciais que se candidatam a esses fundos, para depois os bancos comerciais irem escolher ou apreciarem pedidos de empresas ou de associações ou de instituições para os investimentos, concorrendo a esses fundos mais vantajosos. Esse processo há uma linha específica para essa finalidade, especificamente para apoio
entidades amigas das pessoas idosas. O nome tem esta formulação. E está neste momento em curso a alocação, está em negociação com os bancos comerciais a alocação desses fundos. Não está hoje disponível, mas eu admito que esteja nas próximas semanas. E, portanto, será com certeza anunciado por esses bancos e pelo próprio Banco Português de Fomento quando isso acontecer. Será anunciado, olha, há aqui um programa para apoiar este tipo de instituições, ou este tipo de projetos, ou este tipo de operações, digamos assim. Hoje não está, mas estará nas próximas semanas. Muito obrigado. Talvez esta pergunta seja mais direcionada para o João Aranha. Portanto, uma Câmara Municipal tentar perceber qual é o mecanismo de transferência e canalização dos fundos, qual é a diferença entre, digamos, um processo para uma Câmara Municipal, uma entidade pública, e uma empresa. Como é que depois esses fundos são canalizados? Havia contratos públicos? Aqui, qualquer das entidades, seja uma entidade pública ou uma entidade privada, terá que se candidatar, ok? E aí, como estávamos a falar há pouco, o concurso, quando abre, muitas vezes menciona sempre o tipo de beneficiário que poderá concorrer. Concorrendo uma Câmara ou uma entidade privada, porque normalmente é raro haver um concurso que contemple estas duas tipologias de entidade, será, obviamente, via transferência direta. Não sei se seria bem este o âmbito da questão, mas penso que respondi à mesma. Sim, acho que sim. Depois temos aqui mais uma pergunta, mas que se enquadra mais nas linhas de apoio criadas para o Covid-19, portanto, um bocadinho fora da temática que temos aqui hoje. Portanto, acho que nenhum de vós estará habilitado para responder. Para a Ana, será razoável admitir que este fundo de recapitalização possa, de certa forma, concorrer com os fundos de capital de risco privados? Como vimos, os apoios previstos no fundo de recapitalização, e apesar da sua dimensão relevante e deste efeito multiplicador que o Tiago referiu, cobrem apenas uma parte das necessidades de capital das empresas. Por isso eu diria que, ainda que a sua dimensão seja relevante, não vai retirar espaço significativo a investidores de capital de risco privados, quer nacionais, quer internacionais. Portugal é dos países da União Europeia com uma menor cobertura de investimentos de private equity nas empresas. Portanto, em percentagem do PIB e em proporção é 10 vezes inferior à Espanha, 19 vezes inferior à média da União Europeia, portanto, de acordo com dados recentes do Invest Europe. Portanto, eu diria que não. E, por outro lado, também este fundo de recapitalização é um instrumento de capital. Enquanto quando falamos nos tradicionais fundos de capital de risco, estamos a falar de uma tipologia de investidores que normalmente vêm aportar não só capital, mas também outro tipo de competências, com visões mais ambiciosas de crescimento, com novas formas de gestão e que em muitas situações também podem até consolidar os seus portfólios de investimentos em determinados setores de atividade e conseguir sinergias operacionais relevantes. Portanto, eu diria que se deve encarar todos estes instrumentos como complementares e de forma alguma como concorrenciais, exclusivos, até porque a própria filosofia de investimento deste fundo, como o Tiago explicou bem, passa pela adoção de mecanismos de co-investimento. Tiago, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta não, tu disseste praticamente tudo. Eu estou de acordo. Pode haver medidas fully funded, ou deve haver. Eu esqueci-me de dizer, é muito dinheiro para pôr em muito pouco tempo, mas depois eu acho que não cheguei a dizer e, portanto, temos que segmentar o fundo em programas distintos de investimento. E depois expliquei alguns desses programas. Há programas que não são concorrentes porque os fundos de capital de risco não estão disponíveis quer dizer, há empresas viáveis que estão subcapitalizadas, precisam de capital. Essas empresas, os fundos de capital de risco, vão querer ser parceiros dessas empresas, mas ter uma palavra a dizer, podem trazer a tal capacidade de gestão, estou de acordo, e isso pode ser muito útil, mas não é isso que o fundo, não é para isso que o fundo serve. O fundo é para uma coisa muito mais imediatista, para pôr as empresas direitas, digamos assim, aquelas que sofreram, mas que são viáveis, mas que de repente não estão direitas. E, portanto,
com esta ajuda ficam direitas. E depois há outros programas que são exatamente o que a Ana disse, que são de co-investimento e, portanto, pelo contrário, ajudam a trazer os fundos de capital de risco, a atrair fundos de capital de risco, incluindo internacionais, para investir em Portugal. Portanto, isso também é um objetivo do fundo, claramente. Ótimo. Tiago, já agora nas situações em que o Estado, através do Fundo de Capitalização e Resiliência, possa vir a participar, direto ou indiretamente, no capital das empresas, é já sabido em que condições, nomeadamente horizonte temporal, condições de remuneração de capital, eventuais limitações de gestão durante o período permanente? A resposta é sim. Como eu disse na minha parte da apresentação, a preferência é que os investimentos sejam feitos com instrumentos de quase capital e, portanto, sem haver necessariamente a diluição dos votos e a negociação de uma saída. Mas pode não ser sempre assim e há casos em que o investimento poderá ser sob a forma de uma tomada de participação no capital. Nesses casos deve estar, isso é parte das boas práticas e aliás até é uma exigência nos regimes de auxílios de Estado, que estão previstos pela Comissão Europeia, que o Estado, quando entra, deve ter negociado já um programa de saída, já com a valorização que essa saída deve acontecer, com as consequências de tal não acontecer, com tudo já contratado ao início, não é? Portanto, eu diria que sim, desejavelmente, isso é uma boa prática. Que pretendemos seguir, claro. João, isto relativamente mais ao processo, qual é o tempo médio para a elaboração de uma candidatura dos vários? Ok. Face ao PRR, há ali coisas que têm que ser preparadas tecnicamente com alguma antecedência para termos a tal aprovação da JEG. Eu diria que, tirando esses pormenores, que é um grande pormenor e bastante importante, uma candidatura, eu diria 3 a 4 semanas, para chegarmos à fase de ter uma versão draft para discutir com o cliente, ok? Portanto, e normalmente o concurso está aberto 2 a 3 meses, mas normalmente, ou mais tipicamente, 2. Portanto, eu acho que não é só quando abre o concurso que devemos começar a preparar a candidatura, é sim sabemos antemão que há concursos para uma variedade enorme de projetos, se eu tenho um projeto já em mente ou no meu pipeline, é começar a preparar hoje essa mesma candidatura e depois esperar, claro, que o concurso abra. E em relação a taxas de sucesso, vocês conseguem dizer mais ou menos da vossa experiência? O que uma pessoa pode ser eventualmente possível claro nessa sensibilidade? Não, claro, em termos de Baker Tilly, claro que consigo e também, ou seja, temos aqui já alguma experiência a fazer candidaturas e também 2 projetos muito interessantes em que estamos, e é público, não estou aqui a meter nenhuma inconfidencialidade. Trabalhamos também com o IAPMEI e com a ICEP, tanto na análise de candidaturas como a validar pedidos de pagamento. Isto dá-nos o quê? Dá-nos, de facto, aqui um know-how específico de como apresentar candidaturas, como de facto responder aos pedidos de esclarecimento com maior enfoque no que realmente é pedido. Portanto, historicamente, como é óbvio, andamos numa taxa de sucesso perto de 95%. Isso é um excelente número. Sim. Sim. Tiago, já agora aqui só para distinguir um bocadinho o papel de quem faz a candidatura, neste caso, de quem recorre a uma consultora ou de outra forma, é possível as pessoas, as empresas, dirigirem-se diretamente ao Banco Português de Fomento? De que forma é que podem estas empresas considerar os instrumentos previstos para a sua capitalização e em condições? Isso, mais uma vez, vai depender de cada programa que for lançado. Há programas que serão lançados diretamente pelo Banco de Fomento e, portanto, o Banco de Fomento será a entidade a quem as entidades têm que dirigir. Isto tentativamente será tudo online e será tudo com um portal onde isso se consiga fazer. Nos casos em que seja com investimento ou que seja com intermediários financeiros, a entidade a contactar são esses co-investidores ou os intermediários financeiros. Portanto, eu não tenho uma resposta única. A resposta é depende. Depende de cada programa de investimento. Há programas em que sim,
é o Banco de Fomento o interlocutor, porque é o Banco de Fomento sozinho que faz o trabalho, e tem o júri, digamos assim, ou a equipa de avaliação e negocia e faz tudo diretamente, mas noutros casos não é assim e portanto depende. Isso é uma resposta importante porque muitas das vezes, quer dizer, não é claro como é que as empresas efetivamente conseguem aceder a um outro instrumento, portanto, se é uma candidatura, se é diretamente ao Banco Português de Fomento, portanto, já percebemos aqui que é importante estar atento aos dois para perceber realmente o que está disponível. E diria que para finalizar, e sendo obviamente um webinar organizado pelo BIG e tendo a Ana presente, qual é o papel que o BIG, um banco de investimento, pode desempenhar num processo de capitalização de uma empresa, nomeadamente no âmbito que falamos hoje, que é o PRR? Bom, sem prejuízo, obviamente, do apoio profissional e independente que um banco de investimento pode disponibilizar em todas as fases de um processo desta natureza, eu talvez destacasse duas áreas de apoio principais, pelo maior enquadramento da temática do PRR. E começando pelo apoio de proximidade que damos às empresas, sobretudo numa fase inicial de reflexão e de diagnóstico daquilo que são os seus desafios, que muitas vezes passam por dificuldades de acesso a capital para financiar planos de expansão e crescimento, ou perdas de competitividade, dificuldades de crescimento, perda de cota de mercado, ou problemas de sucessão e de governação, outras vezes falta de ambição ou alguma aversão ao risco que acaba por condicionar a tomada de decisões que são essenciais para as empresas poderem alargar os seus ciclos de crescimento, ou simplesmente por outro tipo de situações em que os empresários apenas pretendem remunerar os seus investimentos num determinado momento, através de processos de alienação de capital. E eu julgo que aqui o nosso papel é fundamental na compreensão das motivações e dos desafios que os empresários apresentam, na procura de soluções que possam, no fundo, permitir às empresas preservar e valorizar o seu expertise industrial e as suas vantagens competitivas e trazer novas competências ou recursos que possam apoiar o seu processo de crescimento. Aqui os fundos do PRR, obviamente, surgem como uma fonte de financiamento e, como tal, devem ser objeto de reflexão também nestas fases iniciais de definição de qualquer estratégia empresarial. Por outro lado, eu acho que também um apoio externo independente que é prestado às empresas, por exemplo, na elaboração de planos estratégicos que incorporem cenários alternativos de investimento e de desenvolvimento futuro das sociedades e que reflitam também uma visão realista e bem suportada e obviamente com impacto distinto em termos de valorização potencial das empresas, também é uma área de apoio bastante relevante. E aqui a nossa experiência diz-nos um pouco que este exercício, que este apoio que prestamos às empresas vai muitas vezes clarificar e melhor percepcionar o impacto que algumas variáveis têm na valorização dos negócios. E aqui, uma vez mais, os apoios do PRR são uma variável relevante. E eu diria que também, num contexto negocial, como também já referi atrás, o plano de recuperação e resiliência, também à semelhança de qualquer outro instrumento que preveja uma componente de subvenções não reembolsáveis, obriga a que, num contexto de incerteza quanto à materialização desses apoios, sejam desenhados mecanismos de partilha de risco entre comprador e entre vendedor, que, no fundo, contemplem esses cenários alternativos e que mitiguem os riscos para ambas as partes. Podemos estar a falar de diversos mecanismos. Sem fugir também à tua pergunta, Pedro, eu julgo que vale a pena aqui partilhar um pouco também daquilo que é a nossa visão, que alguns empresários, sobretudo empresas que estão expostas à tecnologia que está em permanente evolução, têm partilhado connosco, que é a preocupação quanto ao possível desfazamento temporal entre o momento em que a incorporação destas tecnologias é essencial e vital para as empresas, para que possam ser competitivas, e o calendário para a aprovação e obtenção dos apoios. Porque, de facto, se não houver uma compatibilidade, quando estes apoios se efetivarem, muito provavelmente os planos de investimento já estão desatualizados e já não servem às necessidades das empresas. Isto é um ponto muito relevante que temos observado em várias situações e, portanto, aproveitava também aqui a oportunidade para fazer referência. Ótimo. Nós temos, de facto, recebido imensas perguntas, já passamos a uma hora do webinar, não era expectável. Temos aqui, se calhar, só mais uma outra, eu acho que podemos concentrar aqui mais no João Aranha, que falou mais sobre o tempo da operacionalização das candidaturas.
mas portanto, saber se o PRR contempla apenas empresas já constituídas à data da candidatura, ou não. Não, claro, eu não posso fazer uma candidatura sem existir empresa. Pode ser uma startup, pode existir startup, pode ter sido constituída ontem, mas não pode haver uma candidatura de um projeto meramente, não é? Até porque muitos daqueles requisitos gerais que vimos ali é, de facto, verificar se a empresa está constituída, se não tem dívidas, se não tem salários em atraso, etc. E para isso tem que haver um NIF associado. Sem querer, acabaste por responder a uma segunda pergunta que tinha a ver com se podiam as startups tecnológicas também beneficiar destes fundos. Sim. Portanto, depois a segunda pergunta é ver em que ramos, isso depois tem que ver os planos, digamos, o contexto. Claro. Portanto, há aqui uma pessoa a pedir o teu contacto, nós depois enviaremos um e-mail com o teu e-mail. Portanto, aqui uma última para terminarmos. Os apoios ao PRR estão disponíveis para empresas cujo volume de negócios não tenha sido impactado pela pandemia. Acho que isto não é um dos requisitos, mas tu saberás. Eu creio que devem estar ali a falar um pouco num dos slides do Tiago para um dos fundos específicos, ou uma das linhas específicas era isso, mas depois para todo o resto, obviamente poderão. Mas Tiago, por favor, se quiser complementar. Mais uma vez, eu falei em programas de recapitalização e programas de capitalização. Nos de recapitalização, que é a recuperação do capital, se o que nos move, se o tema, se a temática do programa que estamos a lançar tem a ver com o impacto do Covid, naturalmente temos que olhar para o que é que foi esse impacto. E, portanto, nesse caso, sim. Nos outros, não tem que ver. Não tem que ver com isso. Muito bem. Então, mesmo para terminarmos, não perguntar se contabilisticamente o quase capital, num balanço de uma empresa, se trata de capital ou passivo. Portanto, acho que o nome diz tudo, mas, portanto, não podemos passar à seguinte. Portanto, acho que, quer dizer, felizmente tem gerado aqui uma série de questões, não vamos conseguir responder a todas. Temos os nossos e-mails depois disponíveis na comunicação de agradecimento que iremos enviar amanhã, provavelmente. Por terminado o webinar, mais uma vez obrigado ao João, à Ana e ao Tiago pela vossa participação e às pessoas que tiveram até agora então a assistir. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Obrigado.